Olá, pessoal. Conteúdo de hoje: movimento circular uniforme. Estamos iniciando mais uma semana de videoaulas e esta semana todo o conteúdo de movimento circular nós iremos trabalhar. Bem, adentrando aqui nos objetivos da videoaula, o objetivo geral é entender o conteúdo de movimento circular uniforme, que a abreviação é MCU, e os específicos relacionar movimento circular uniforme com a vida das pessoas, compreender ângulos no movimento circular, ensinar como calcular o deslocamento angular e exemplificar os conteúdos desta videoaula. Então, esses são os objetivos. Vamos iniciar então a aula de hoje. Então, o movimento circular ele está sempre presente em nossa vida. Né? Em várias situações, nós nos deparamos com a aplicação do movimento circular e uniforme. Se ele é uniforme, significa que algo se mantém constante. Aí, por exemplo, o movimento dos pneus de um automóvel se desloca no funcionamento de brinquedos giratórios, de um parque de diversão, por exemplo, ou no movimento de satélites ao redor da Terra, entre outros. Aqui, por exemplo, nós temos várias imagens que ilustram justamente o movimento circular. Aqui no ventilador, né, ele tem diferentes velocidades e aí a gente programa lá para deixar a velocidade desejada. Mas aí, quando a gente programa, aquela velocidade se mantém constante no ventilador. Aqui nós temos a bicicleta. Já nessa outra situação nós temos o movimento circular das hélices de um helicóptero, sistema de roldanas ou de um pneu de um carro, enfim, várias situações em que nós temos a aplicação na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa realidade, sobre o movimento circular uniforme. Então essas são algumas situações, ok? Bem, então, o conhecimento preciso sobre o movimento circular permitiu a construção dos satélites de comunicações, os satélites artificiais que giram em movimento circular e uniforme em torno da Terra. Aqui, por exemplo, nós ilustramos, olha, a Terra e a órbita de um satélite que está em uma órbita constante ao redor da Terra. A Lua, certo, que é um satélite natural, também está em movimento circular uniforme em torno da Terra. Essa outra imagem, certo? Essa animação, né, que está relacionado com o sistema de posicionamento global, GPS. E todos esses satélites, eles estão em movimento circular, certo? E uniforme. A velocidade deles se mantém constante quando eles estão em órbita, certo? Na sua órbita circular em torno da Terra. Essa órbita ela pode tender a uma certa elipse, certo? Mas ela é bem circular também. Quando nós estivermos estudando gravitação universal, vocês vão entender melhor sobre essa questão da órbita elíptica, certo? Que é descrita na primeira lei de Kepler. Que o que interessa para vocês é saber que a órbita dos satélites que giram em torno da Terra, o movimento delas é circular e uniforme. Ok? Bom, dando sequência em relação aos ângulos do movimento circular, nós temos aqui os ponteiros dos relógios analógicos. Eles descrevem um movimento circular e uniforme. Nós temos aqui, por exemplo, no relógio nós temos o ponteiro dos segundos, o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas. Cada um desses ponteiros tem uma velocidade que é constante e o movimento deles é um movimento circular e uniforme. Ok? Bem, nosso objetivo no caso aqui também é estudar o movimento circular e uniforme, que por definição é um movimento em que a velocidade escalar instantânea apresenta intensidade constante. Então, se ela é constante,
Por isso que ela é uniforme, se mantém a mesma, ela não é alterada a velocidade de órbita, né, ou de movimento de determinado objeto que esteja em movimento circular e uniforme. No movimento circular acelerado ou retardado, a velocidade tem a sua intensidade variando com o tempo. E aí nós lembramos que o movimento acelerado, não é? A velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Já no movimento retardado, a velocidade e a aceleração ela tem sinais opostos, não é? Então, dando continuidade, nós vamos adentrar agora nessa parte dos ângulos do movimento circular uniforme. Se for preciso, é importante vocês darem uma revisada sobre essa questão dos ângulos do movimento circular uniforme, que a gente vai utilizar esse ângulo para definir o deslocamento angular, certo? O deslocamento angular de um certo objeto, de um certo corpo que esteja descrevendo um movimento circular e uniforme. Vejamos o seguinte, olha, no estudo do movimento circular, um dos pré-requisitos básicos é o domínio da medida de ângulos em radiano. Suponha que tenhamos uma circunferência de raio R e que marquemos um ponto P, que seria essa figura, certo, gente? Então, nós temos uma circunferência, essa circunferência aqui ela tem um raio R e temos aqui esse ponto P. Né? Veja que ela saiu aqui, esse objeto, certo? Saiu do zero aqui na circunferência, né? Nesse ponto zero dessa posição, e foi até o ponto P. Então ele descreveu um certo ângulo aqui, um ângulo θ. E esse é o raio do ponto P à circunferência. Assim como do ponto zero à circunferência também nós temos aí um raio R. E dando continuidade aqui à leitura, olha, o ângulo definido pela linha que liga o centro C, aqui, olha, e o ponto P é o eixo horizontal e é denominado um radiano, ou simplesmente um rad. Um radiano, olha, equivale a uma abertura de aproximadamente 57,3 graus. Então, isso aqui já é determinado, certo, gente? Um radiano equivale a uma abertura de aproximadamente 53 graus. Que é justamente essa abertura que está sendo ilustrada nessa outra figura. O ângulo aqui definido, certo? Bom, π radiano equivale a 180 graus. A unidade aqui de ângulo no SI é radiano, ok? Mas nós temos também a sua representação em graus. Então, π radians equivale a 180 graus. No caso, 360 graus equivaleria a quantos π? 2π, certo? No caso aqui, nós temos a variação, essa equação aqui é da variação do ângulo em radiano. E aí nós pegando qualquer valor de ângulo em graus, dividido por 180 e multiplicando por π, a gente passa essa variação em graus para a variação em radiano. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma variação em graus de 90 graus. Então eu colocaria 90 graus aqui na variação do ângulo em graus, dividiria por 180 e multiplicaria por π. Aí eu teria 90 graus em radiano, certo? Lembrando que a unidade para ângulo no SI é o radiano, tá bom? Então, radiano é a unidade para o deslocamento angular, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, nós podemos fazer uma equivalência entre radianos e graus para que o aluno, né, no caso de vocês, se habitem a trabalhar com medida de ângulos em radiano. Aqui, por exemplo, eu tenho essa
demonstração aqui de alguns ângulos em radiano e em graus. Por exemplo, π sobre 4 radiano equivale a 45 graus. Um rad, que nós vimos na videoaula no slide anterior, não é? Em um dos slides anterior, que um rad equivale a 57,3 graus. π sobre 3 radiano equivale a 60 graus. π sobre 2 radiano equivale a 90. 2 radiano equivale a 114,6 graus. 3 rad equivale a 171,9 graus. Π radiano, que nós já vimos no slide anterior, 180 graus. 3π sobre 2 rad, 270 graus. 2π rad, 360 graus, que seria o ângulo de uma circunferência completa, 2π, que equivale a 360 graus. Essa figura aqui, ela mostra uma circunferência, certo? Completa. Então, essa circunferência aqui, ela inicia do zero. Então, ela sai do zero, olha, segue aqui até π sobre 2. Que π sobre 2, olha, ele parando aqui nessa posição, π sobre 2 equivale a quantos graus? A 90 graus, olha, que seria perpendicular aqui, certo? Aí, continuando, chegaria em π. π radiano equivale a 180 graus. Continuando, olha, chegaria aqui na posição 3π sobre 2, que 3π sobre 2 equivale a 270 graus. E fechava, olha, o círculo aqui em 2π. E 2π radiano equivale a 360 graus, que seria uma volta completa, né, de uma circunferência, de um círculo, ok? Então, é bom vocês aprenderem pelo menos esses 4. π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 2π, que é 360, que equivale a uma circunferência completa, tá bom? Bem, aqui é um ponto muito importante que nós iremos definir o deslocamento angular, que esse deslocamento angular, como nós temos uma variação, é Δθ. É dado pela razão entre o deslocamento escalar e o raio de curvatura R. Certo? O raio de curvatura de uma trajetória curvilínea ou de um movimento circular de uma circunferência completa. Aqui, por exemplo, nós temos o deslocamento, não é? Escalar, que é o ΔS, e aqui nós temos a variação do ângulo de um objeto que saiu dessa posição e se deslocou até essa outra posição, que é o fim da setinha aqui. E aí nós temos essa variação desse ângulo, esse deslocamento angular. Então, nós queremos saber qual é esse deslocamento angular. Então, esse deslocamento angular ele é dado pela razão entre o deslocamento escalar e o raio de curvatura, certo? Seria essa equação aqui, ó, variação do deslocamento angular em a radiano seria igual a quê? A variação do espaço dividido pelo raio de curvatura, certo? Da circunferência, do movimento circular. Aí nós teríamos uma trajetória curvilínea também, então daria para saber o raio. Então essa é a equação aqui para se calcular a variação desse deslocamento angular em radiano, né? Então o espaço aqui vai estar em metros e o raio também tem que estar na mesma unidade. E aí, se nós quisermos determinar o ΔS, não é? Multiplica aqui Δθ rad pelo raio. Então, nós multiplicaríamos o valor do equivalente ao ângulo em radiano pelo raio aqui da circunferência. Ok? Ficou entendido? Bem, nós vamos fazer esse exemplo, certo? Aqui já apareceu uma parte da resolução, mas não vamos adentrar nessa parte aqui não. Primeiro, vamos ler o enunciado aqui da questão. Uma partícula move-se sobre uma circunferência de raio R, que equivale a 4 metros, indo do ponto A ao ponto B. Aqui nessa figura, olha, mostra justamente essa partícula, o movimento dessa partícula, que sai do ponto A
até o ponto B. Vejam que o ângulo, o Δθ, aqui equivale a 60 graus. Esse raio R aqui é de 4 metros. Aí veja, olha, o que, é que a questão quer. Calcule o deslocamento angular em radianos e a variação do espaço S, né, o ΔS. Então, nós temos que calcular quanto equivale em radianos 60 graus. E depois de fazermos isso, nós iremos encontrar o ΔS. Então, nós vamos utilizar, olha, para encontrar o ΔS, essa equação aqui. ΔS é igual à variação do ângulo em radiano vezes o raio. Mas nós vamos determinar primeiro esse ângulo em radiano, certo? Bom, apareceu a resolução aqui já para vocês, né? Uma parte dela. Então, nós temos que saber quanto equivale 60 graus em radiano. Então, nós vamos fazer uma regra de 3, olha. Nós temos aqui 360 graus, que equivale a 2π radiano. E nós queremos saber quanto equivale 60 graus em x radianos. Então, ó, fazendo aqui o meu pelos extremos, 360 vezes x igual o quê? A 60 graus vezes 2π. Então, nós ficamos com x, aqui, ó, aqui nós teríamos o 360x, só que ele já passou dividindo, certo? Então, nós temos x igual o quê? A 60 vezes 2π dividido por 360. Então, fazendo essa operação aqui, ó, veja que 60 vezes 2 vai dar 120π, né? Aí, simplificando aqui 120π 360, nós podemos simplificar 120π, que é 60 vezes 2π, fica 120π. Então, 120π eu posso dividir aqui por 120 e 360 também por 120. Então, 120 dividido por 120 vai dar 1, né? Então, eu fico só com π nessa parte de cima. E 360 dividido por 120 vai me dar 3, né? Porque 3 vezes 120 dá 360. Então, eu ficaria com π sobre 3 rad. Então, π sobre 3 rad é justamente o equivalente ao deslocamento angular aqui em radiano. Okay? Então, nós já fizemos a primeira parte da questão. E aí, nós queremos saber a variação do espaço, o ΔS. Então, assim, né? Δθ em graus, que fala 60, nós já encontramos a resposta que é π sobre 3 rad. Então, nós já achamos o deslocamento angular em radiano. Vamos encontrar a variação do espaço. Então, a variação do espaço, nós sabemos que é essa equação aqui, né, que vimos já na videoaula, ΔS é igual ao quê? Ao raio multiplicando a variação do deslocamento angular em radiano. O raio é quanto, gente, aqui da circunferência? 4 metros, né, que a questão deu. Então, 4 vezes π sobre 3, eu fico com 4π sobre 3. Então, eu dividindo aqui 4 por 3 e multiplicando pelo valor de π, que equivale a aproximadamente 3,14, eu fico, então, com um deslocamento aproximado de 4,2 metros. Então, a variação do espaço aqui, certo? Desse espaço do ponto A até o ponto B é de 4,2 metros. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido a questão. Fiquem ligados nas atividades obrigatórias desta semana. Aqui estão as referências desta videoaula e até mais.